Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca viu e agora nunca ouviu. Nunca ouviu e agora nunca viu. É a pessoa querida que nos ouve ou nos vê, tudo bem com você? Eu sou a Luíse, do Instagram e do TikTok Amarela Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina. E o assunto de hoje são livros. Olhem que surpresa! Mas não é qualquer livro, são aqueles que nos moldaram como as leitoras que somos hoje. Afinal, todos que amam ler têm aquele livro que moldou sua vida como leitor. Pode ser desde o primeiro livro que atravessou seu coração, que marcou você, aquele que apresentou um gênero que você descobriu depois de adulto, ou um livro que transformou sua visão sobre a vida. Enfim, tem várias formas de marcar a nossa vida, né, com os livros. E é claro que, né, ao marcar a nossa vida, esses livros também podem mudar, né? Então, conforme a vida avança, nossos gostos vão mudando e também esses livros podem mudando. Mas o fato é que sempre há aqueles que nos marcam, moldam nossa vida de certa forma. Por isso, vamos falar sobre esses livros que transformaram nossas vidas de leitoras. E claro que queremos saber quais foram os seus também. Então, enquanto você está ouvindo, já vai deixando seu comentário aí também para nos contar quais livros moldaram sua vida de leitor. E para me acompanhar nesse bate-papo está aqui minha amiga e companheira de podcast, dona Thaís. Tudo bem, Thaís? Olá, pessoas lindas, tudo bem? Eu sou a Thaís e tenho 33 anos até amanhã. Moro em Votuporanga e no interior de São Paulo, e eu só queria dizer que se vocês estão passando frio hoje, a culpa é minha. De tanta praga, de tanta vela que eu acendi, de tanta mandinga que eu fiz, de tudo que eu fiz, porque eu me recuso a passar meu aniversário no calor. Então tá frio aqui hoje, enfim, primeira vez que eu tô gravando com blusa de frio no ano, tá? Só queria deixar isso aqui registrado. Porque eu me recuso a passar meu aniversário no frio, no calor. Quero frio, eu nasci em junho, cacete. Eu nasci em junho por um motivo, é inverno. Enfim, galera, é isso. É sempre bom falar de livros, os livros que nos marcaram, relembrar os livros lá do passado, e tô ansiosa por essa pauta, vai ser divertido. Muito bem, então para os recadinhos iniciais, antes da gente começar, fica o lembrete para você nos seguir, comentar das sugestões de pauta no nosso Instagram, no @litsemfrescura, e também que você pode participar de nossas lives no YouTube toda terça-feira às 8h30 da noite. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga também no seu agregador de áudio, por onde você nos ouve, porque assim você é notificado a cada episódio novo. E se você gosta do nosso podcast, pode ir lá no apoia.se/literatura sem frescura e nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade, fazendo coisas diferentes aqui no podcast. Com a partir de R$10 você já nos ajuda muito. Então, dado todos os recados iniciais, para começar nosso bate-papo, vai, né, aquela nossa perguntinha de praxe, né, para a gente saber quais livros estamos lendo no momento, né, Thaís? Conta aí pra gente. Terminei ontem, enfim, para poder dizer que Harry Styles nunca errou. Que a gente disse que a DM ia xingar ele se o livro não fosse bom, mas o livro é maravilhoso. Eu terminei, O Amor é uma Mixtape, e eu amei essa leitura. Não peguei metade das referências musicais, não peguei. Né? Não peguei. Porém, é uma leitura muito legal, porque ele vai incorporar a história de amor dele com a Renée, com as músicas que estavam tocando e que ele colocava nas mixtapes dele. Então, relembrando um momento do passado que foi muito legal, um momento todo de mudança, enfim, e foi muito gostoso de acompanhar. Escreve bem esse filho da mãe, né? Lógico, ele escreve para Rolling Stones. Eu ia achar o quê? Que ele escrevia mal? É claro que ele escreve mal. Mas o livro é muito bom, muito gostoso de ler, muito fácil de acompanhar. Você nem percebe que você está lendo, assim, você lê ele rapidinho. Eu li ele muito rápido, terminei sem nem perceber. Acho que eu peguei, pelo que eu vi, tem 4 históricos só no meu... Eu só não terminei em 3 históricos do Scooby porque eu precisava dormir no domingo. Ficaram, tipo,
20 páginas. E eu não tinha condição mais, Nossa. porque eu precisava dormir para acordar na segunda. E aí eu terminei na segunda, mas foi assim. 3, 4 vezes que eu peguei, eu terminei o livro. Muito gostosinho de ler, graças a Deus tá todo mundo gostando, né? Porque vai nós fazer outra leitura coletiva e ninguém gosta do livro, eu ia ficar bem, bem chateado. Verdade. E eu já tinha começado, eu não peguei para ler essa semana a Deusa de Fúria. Eu só li os primeiras páginas, não peguei para ler essa semana, porque eu foquei só na mixtape. Ontem eu peguei para dar uma relida, mas nem consegui assim, ler muita coisa porque eu já tinha lido um pouco de outros pássaros, eu quero focar nele e terminar. Eu estava gostando muito dessa leitura também. Seguimos aí, né? Com A Sombra do Vento, também preciso pegar para ler, porque não peguei essa semana. Negligenciei Daniel. E as loucuras dele. É isso, só tudo isso. Só tudo isso. Não começou nenhum de romance? Não, ainda não. Esperando terminar. Tava esperando terminar alguns. Porque eu sou louca, mas nem tanto, né? É verdade. Tem limite pra loucura. Eu também não comecei um que eu tô doida pra começar, que é da Emily Henry. Eu tô assim, tipo, carregando ele ainda pra tudo que é lugar, pra ver se eu começo, e aí pra começar outro. Tá aqui, ó, estão os dois aqui do lado, que eu separei já até tirei da estante, eles são os dois aqui, mas eu não comecei ainda. Deixa eles aí, já eu começo. Muito bem. Dá tempo. No final de semana, o que eu mais li foi A Sombra do Vento, e ontem, inclusive, fiquei lendo até de madrugada, até as 2 da manhã. E aí fiz igual a Thaís, não terminei, pois hoje tinha que ser uma adulta responsável. Mas cheguei, tipo, na página 400 de 464, cheguei em 86%. Cara, é muito bom. E aí aconteceu... Gente, terceira leitura que eu tô fazendo desse livro. E aí aconteceu um negócio, né, que é contado e eu fiquei chocada, porque eu tinha esquecido. Eu tô ficando chocada várias vezes com esse livro, porque eu não lembro de muita coisa. Gente, é engraçado como a gente esquece, né? Sim, tipo, eu lembro da resolução geral, assim, de algumas cenas específicas, mas ali era um grande fato, assim, tipo, uma grande coisa ali na história e eu tinha deletado. Chocada quando eu li. Mas é muito bom, por isso que é legal fazer a releitura. Nossa, e a escrita do Zafón, né? Mais uma vez eu lendo ontem, eu pensei, cara, como ele escrevia bem, gente, como é que pode? Assim, é uma escrita muito linda. Sim. E aí... Mas então eu foquei mais na Sombra do Vento mesmo. O Amor é uma mixtape, eu já comecei, mas eu tô no capítulo 2, se não me engano. Mas eu ouvi o primeiro capítulo, eu li e ouvi a trilha sonora. Sim. Mas gostando bastante da leitura, achei bem legal. E foi aquele tipo assim, eu parei 10 minutos e li um capítulo, assim, porque é muito rápida a leitura, muito fluida, né? Então, bem legal. E aí eu comecei outro também, Thaís. Lá vem. Que foi As Mariposas da Morte. Pronto. Que é o primeiro livro que veio, né, no Clube Sexta-feira, que Thaís assina também, né? Que mas eu não recebi esse. Não, acho que tu não assinou o primeiro, né? Não. Enfim, é o Clube Sexta-feira do Editor O Grifo, que só vem suspense, terror nacional, né? A cada 2 meses. O segundo vai ser o Paralisa, do Robert Denser, né? Mas As Mariposas da Morte foi o primeiro livro dessa autora, da Bruna. E, assim, já tá bem interessante. Assim, começa já com um assassinato, ou seja... Gosto. Exato. E aí a Irka Bairros está fazendo a leitura coletiva, né? Está organizando o cronograma. E aí ela é muito fofa, ela organizou, assim, tipo, 2 capítulos por dia. Eu já tô atrasada já, mas assim, quando ela organizou, gente, apenas, tipo, 15 páginas por dia, parecia muito que eu ia conseguir dar conta, sabe? É sempre assim. Aí eu comecei, eu ainda estou com esperança, porque a discussão vai ser dia 28. E também porque parece muito bom o livro. Então eu comecei esse também. Mas basicamente são essas as leituras da semana. Bem tranquilo, graças a Deus. Só tudo isso também? Só tudo isso, né? E as outras que está lendo no Scooby, né? Eu tô ignorando. A gente fica quieta.
A gente faz de conta que não estão lá, exatamente. E agora a gente, então, atualizou nossas leituras atuais, que falam muito sobre os nossos gostos, não é mesmo? Sim. Mas vamos para a pauta em si, falando desses livros que moldaram nossas vidas, né, de leitoras e nosso gosto atual. E, claro, a gente começa do começo, né? Então, Thaís, qual livro você diria, assim, como que foi aquele livro que primeiro marcou o seu coraçãozinho e, de certa forma, te transformou em leitora? Qual é esse grande livro? Sempre que eu tento pensar no primeiro livro que eu li, eu lembro bem de tudo do Cachorrinho Samba. Então, eu nunca vou esquecer do Cachorrinho Samba. Toda vez eu falo dele. Porque é o primeiro livro que eu tenho memória de ir lá na biblioteca e pegar na mão e levar para casa. Então, você imagina, era um livro... Eu devia ter o quê? Eu não tinha 10 anos de idade. Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Se tinha. Sabe? Uhum. Eu acho que eu estava na primeira série. Na primeira... Ah, você estava na segunda primeira, série. tinha 6. Eu era. Não, é porque na minha época a primeira série era mais tarde. É de 6 para 7. Hoje em dia são 9 anos, eu fiz 8. Ó céus. Mas é isso, de 6 para 7 anos, assim, 7, 8 anos, por aí. E eu gostei tanto que eu fui lá e peguei o Cachorrinho Samba na cidade, o Cachorrinho Samba na floresta, o Cachorrinho Samba na fazenda. Eu li a série toda do Cachorrinho Samba porque eu adorei o Cachorrinho Samba. Aí eu ficava em casa, eu lia para minha mãe, eu lia para o meu pai, eu lia para todo mundo, porque todo mundo tinha que saber a história do Cachorrinho Samba, de tanto que eu amei o bendito do Cachorrinho Samba. Muito bom. Então, assim, eu gostava mesmo. E, lógico, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Uhum. Que eu lembro de onde eu tava com o quadrinho da Turma da Mônica embaixo do braço. Que legal. Então, eu tava pensando aqui, mais uma vez, a gente cai naquela história do bendito livro, que eu não lembro. Eu lembro de toda a história do livro, não lembro do título. Que um dia eu vou ter que ir na minha cidade. Já tentamos descobrir. Já. Achar minha professora aposentada, bater na porta dela e... Solange, por favor, me socorre. Era Solange. Pelo amor da deusa Solange, descubra para nós qual é. Porque, assim, ó, quando eu era ali na faixa etária de alfabetização, minha mãe sempre comprava livros e eu gostava, assim, aqueles livros de, enfim, Bela Adormecida, Alice no País das Maravilhas, versão para criança, né, que é um pouco reduzida. Meu pai, Chapeuzinho Vermelho, meu pai lia para mim ou contava as histórias, e aí ele já estava enjoado de contar as histórias, ele mudava o nome das pessoas, dos acontecimentos, enfim. Mas aí, tipo, o primeiro que me marcou, assim, eu pensei... Tipo, eu lembro de eu lendo, assim, o livro, né, o bendito livro, eu tinha o quê? Tava na 5ª série já, eu tinha 10, eu acho. 10, 11 anos. 10, 11 anos. E aí foi no primeiro bimestre, porque eu sabia que a professora sempre fazia assim, né? Porque cidade pequena, minha irmã e meu irmão tinham passado por lá e eles já tinham me falado, né? Quando chegar na 5ª série, daí você vai na mesa da professora e você escolhe o livro que vai ler naquele bimestre, né? E aí eu escolhi um livro que era meio de fantasia. Era de fantasia, porque a menina era meio morta-viva. Então não era meio que, né? Então já era fantasia um pouco sombria, assim, né? Claro, para faixa etária. Mas aí tinha romance, aí tinha um negócio que tinha um cemitério, enfim, tinha uma maldição, alguma coisa ali no meio. Não sei o nome do bendito livro, mas foi assim, aquele livro que eu assim... Gente, tipo, eu descobri o entretenimento da minha vida, sabe? Foi aquele momento de descoberta mesmo, com o bendito livro que eu não lembro o nome. E aí, outro livro que me marcou muito, mais ou menos nessa época, mas tipo na 6ª série, que foi O Velho Mar, do Hemingway, que eu não sei como que a professora tinha também o livro do Hemingway no meio de todos os outros livros. Nem eu. Até hoje eu não entendo a história. Muito louco. Também não. Mas a leitura dele é simples, assim, a escrita dele é simples, né? E sei lá. Mas eu peguei porque eu vi que era de um pescador, né? E aí o meu pai tinha vindo embora pra cá e tal, e eu peguei por causa disso. E me marcou muito também, porque é uma história muito trágica.
E muito triste, e eu lembro de cenas do livro até hoje em dia. Eu comprei agora recentemente, até ia pegar, mas não peguei porque tá na outra estante. E eu quero reler, assim, mas também é um livro que me marcou tanto que eu ainda lembro, assim, sabe? Porque, nossa, era uma agonia, assim, aquelas cenas do velho com o peixe e tal, o espantamento dele, ele não queria abandonar e tal, blá, blá, blá. Enfim, mas esses dois são os que eu mais lembro. Assim, se eu lembrasse o nome do primeiro livro, eu só falaria o nome dele, mas como eu não lembro, aí eu trago um outro para ilustrar. Mas, enfim, esses foram os mais marcantes para mim. E, como todo mundo sabe, eu não lia quadrinho da Turma da Mônica, por isso que até hoje eu tenho dificuldade de ler quadrinho. Por isso, justamente por isso. E agora a gente vai para aqueles livros, ou livros, né, que você acredita que te marcou na adolescência, juventude, início da vida adulta, enfim, quem estiver ouvindo vai respondendo aí também, depois deixando os comentários, mas que te marcou e de uma certa forma teve um grande impacto isso no seu gosto de leitora quando jovem, assim. Bom, aí na minha juventude foi meu momento Dan Brown, que é o que eu sempre lembro, que quando eu era adolescente eu fui ler Dan Brown. Não li nem o Código da Vinci nem Anjos e Demônios, porque na minha cabeça eu já tinha visto os filmes, então não precisava dos livros. Ia ser o quê? Uma perca de tempo. Igual aquela menininha do meme. O que você está achando dessa passeada? Uma perca de tempo. Então, eu pulei já para O Símbolo Perdido, que inclusive eu não vi a série até hoje, falta de vergonha na minha cara, que a série saiu depois, né? Preciso ver, porque eu adorava tanto aquele livro que eu li umas 3 vezes. Nossa! Eu realmente gostei dele. E assim, eu não tinha muitas opções de livro para ler, né? Então eu tinha esse, que eu comprei na revistinha da Avon, porque a revistinha da Avon foi a fonte de leitura de muitas pessoas da minha época. Então eu li ele umas 3 vezes, os 2 livros. Esse e o meu primeiro clássico, que foi o livro que eu li lá na minha adolescência também. Eu estava no ensino médio quando eu comprei esse livro, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, com a capa de que era o livro da Bela, favorito da Bela do Crepúsculo. Esse aí, eu comprei por isso, graças a Deus, foi o primeiro, eu li esse livro, me apaixonei por tudo, e também foi outro que eu lembro que eu li ele pelo menos 2 vezes nessa edição. Olha só. De tanto que eu gostei do livro. Aquela ambientação do começo... De milhões. Exato. Eu lembro de terminar, voltar e ler só aquele comecinho de novo, de tanto que eu gostei. Sim. Porque era muito... Eu tenho aquele homem andando na neve, no escuro, na minha cabeça, e as árvores tudo virado para um lado só, de tanto que venta. Uhum. Subindo o morro. E depois na neve, no escuro. E depois todo mundo sendo filho da puta com ele. Não, e ele sendo atacado pelos cachorros. Sim, claro. Tem essa parte aí também. Mas eu tenho tudo isso assim gravado na minha cabeça. Não é gravado que eu li depois de novo, adulta. Uhum. Não, eu tenho desde essa época, de tanto que eu gostei. Uhum. Aí depois os outros pormenores eu não lembrava tanto. Mas eu lembro que eu tinha, que assim, muito adolescente. Eu devia ter 15, 16 anos. Quando eu li a primeira vez. Então, eu amei a leitura, eu amei essa ambientação, amei essa... É que a gente descobre que a gente é gótica, né? A gente gosta dessa coisa gótica. Foi aí que eu descobri. Mas ninguém me avisou que isso era gótico. Eu só fui descobrir anos depois. Eu só gostava daquilo lá mesmo, entendeu? E ouvia Evanescence. Só um detalhe. Pequeno detalhe. Não, é muito bom, porque isso do livro de que era fantasia, né, e também tinha o negócio de meio de morte, assim, eu só lembrei, foi num outro episódio também do podcast, assim, porque eu tinha, nunca tinha feito a associação, né, que tava desde aí, a sementinha também. Sim. Muito com louco certeza. Isso, né, a gente pensar, assim, nesses livros que marcam a gente. Nessa minha época de... assim, adolescente, ensino médio. Gente, preciso contar para vocês que foi... Lá vem. Eu fui de Crepúsculo. Li todos os livros da série. E foi o meu primeiro surto. Eu passei ilesa a Rebeldes. Eu passei... ilesa vários surtos, mas em Crepúsculo eu caí. E
foi um surto. Eu era muito fã de Crepúsculo, do Edward Vampiros. Mas a real é porque, tipo, eu sempre gostei da figura de vampiros nos filmes, né? E aí, óbvio que daí ali em Crepúsculo é tudo, né? Enfim, era um produto para adolescente, né? Então, eu era o público-alvo, basicamente. Mas, assim, foi uma grande marca, porque foi, tipo, nossa, uma loucura. Daí eram os livros na biblioteca. Depois minha irmã comprou os livros, li todos, acompanhando os lançamentos. Então, foi um grande, né... marco ali, né, no ensino médio. E também, mas nessa época, além de Crepúsculo, eu também lia muito a Agatha Christie. Fã. A Gata Triste. A Gata Triste. Então, eu também fui uma leitora que hoje em dia a gente lê livros de detetive, não é qualquer livro de detetive, de romance policial que nos pega, que nos engana. Filmes, então, eu geralmente adivinho o culpado, porque eu sou o quê? Eu participei da escola Agatha Christie de detetives. E tinha, inclusive, um caderninho em que eu anotava venenos não detectáveis. Venenos que matam. Adoro! Então, assim, cuidado, muito cuidado. Mas ela foi uma escritora que eu acho que eu mais li ali na época da adolescência. E eu amava. E aí, até, assim, o primeiro que eu li, que tem gente que critica, mas jamais criticarei, pois foi meu primeiro Agatha Triste, que é O Homem do Terno Marrom, que eu amei, e que é um livro que não tem um detetive, né? Não tem uma figura de detetive. Inclusive, eu prefiro esses que não tem a figura de detetive, tipo o Hercule Poirot, eu não gosto muito, porque ele é meio chato, né? Mas a Miss Marple é legal, porque ela é uma veinha fofoqueira e detetive. Mas, enfim, a Agatha Christie foi uma das principais marcas, fora Crepúsculo ali. E agora a gente vai para uma pergunta, Thaís, sobre o livro que te reaproximou dos livros, ou enfim, quando esteve afastado, ou quando parou de ler. Qual foi esse livro, Thaís? Essa é fácil, hein? Essa, quem me conhece já ouviu falar 1 zilhão de vezes, gente, foi a Cotar. Por isso que eu sempre vou ser testemunha de Acotar, e eu fico muito brava com a Luísa, porque até hoje ela não leu Acotar. Corte de Espinhos e Rosas, a série da Sarah J. Maas, de Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Neve e Fúria, Corte de Asas e Ruinha, Corte de Chamas Prateadas, Corte de Gelo e Estrelas. Tem muitas cortes. É o nome de todos os livros. Porque foi um momento que eu tive aqui a minha famosa ressaca literária, mas vai que tem alguém que nunca ouviu, não ouviu os episódios para trás. Eu tive uma ressaca literária pós-faculdade, porque eu fiz letras, e eu fui obrigada a ler muita coisa. E aí, mas o que ferrou mesmo foram os livros técnicos para fazer TCC, que aí eu fiquei saturadíssima de leitura. Fiquei 3 anos sem ler porcaria nenhuma. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei, poxa vida, né? Eu gostava, eu lia por prazer, preciso voltar a ler por prazer. Descobri que existia gente na internet falando de livros, assim, o meu mundo se abriu, eu fiz, meu Deus, minha cabeça explodiu, tinha YouTube, tinha booktubers, tinha Instagrams literários, e aí eu comecei a ver um monte de gente, e era a época que o Acotar estava muito em alta. Então, todo lugar que eu entrava, tinha alguém falando alguma coisa que tinha lido a trilogia, porque já era uma trilogia, já tinha saído os 3, tinha lido essa trilogia, que era a favorita da vida, que era isso, que era aquilo outro, que era aquilo outro. E eu vou ler esse caralho. Oh. Fiz a minha primeira compra na Amazon, porque até então eu era uma senhora que comprava no Submarino e na Saraiva online. Só os velhos vão entender. Na época da faculdade, todos os meus livros que eu li na faculdade, eu comprava na Saraiva ou no Submarino. Era isso. Fiz a minha primeira compra na Amazon e eu nunca vou esquecer, porque são aqueles momentos que marcam. Comprei o primeiro livro de Acotar, comprei A Menina Submersa, que eu não li até hoje, comprei o Diário de um Mago, do Paulo Coelho, porque eu tava louca, e comprei A Guerra que Salvou a Minha Vida, porque também era a época que tinha acabado de sair e ele foi super indicado. E o primeiro que eu fui ler foi Acotar, e eu surtei.
Eu não queria dormir, eu não precisava socializar com as pessoas, eu precisava terminar aquele livro. Aí eu já corri, fui lá e comprei um box com os 3 livros, porque eu sabia que eu precisava ler os 3 livros, não ia adiantar. Eu tinha comprado só o primeiro, porque eu falei, vou ler o primeiro, se eu gostar... Eu não tinha terminado o primeiro, eu já estava comprando o box chegou, eu já estava lendo o segundo loucamente. Aí chegou no terceiro, eu parei, eu li devagar, porque eu não queria que acabasse. Eu já estava nesse nível. Então, foi o grande responsável, eu falo que a Cotar foi o grande responsável por me fazer ter essa... Lembrar que ler era gostoso, sabe? Que ler era instigante, que ler era uma coisa que me dava prazer, assim. E eu lembrei que também nessa mesma época eu li o Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. Li também o livro do Lovecraft, mas Lovecraft não foi tanto. Lovecraft me deu medo, me deu todas aquelas coisas. Pesadelos à noite, arrepio na espinha, enfim. Mas o Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe me fez lembrar que eu gostava desse estilo. Olha lá, a gótica voltou a gótica. Vocês vão reparar que ela tá bem aqui o tempo todo. De vez em quando eu uso rosa, mas a gótica trevosa que vive em mim, a gótica suave que vive em mim, tá sempre aqui. E o Histórias Extraordinárias me fez lembrar porque que eu gostava de terror, assim. Porque que eu amava esse tipo de livro. E eu lembro que eu sempre gostei desses tipos de história, assim. E na época da faculdade eu li muito, mas a gente lia muita coisa assim, um conto aqui, outro conto lá, outro negócio aqui, outro negócio lá, nunca livros inteiros específicos. Mas o Histórias Extraordinárias do Poe me fez lembrar que eu gostava desse estilo de escrita, e o cara escreve bem pra caralho. Puta que pariu, gente, eu amo. Eu amo. E foi um outro que me fez lembrar, assim, o que eu gostava. E me fez lembrar que era esse assim, lógico que não foi logo que assim que eu percebi, né? Depois de um tempo eu fui perceber que meu gênero favorito, eu posso rodar, e meu gênero favorito sempre vai ser terror. Sempre. Que vai ser onde eu vou cair, vai ser onde eu vou ter os livros favoritos, onde eu vou ter os surtos, onde eu vou ter... Enfim. Mas foram esses dois. Foi a Cotar e foi o Poe. Então, eu tava pensando assim, eu, diferente da Thaís, não tive uma grande ressaca literária, mas a gente passa por uma coisa chamada TCC na vida, né, que traz traumas pra todo mundo. E também a faculdade, de certa modo, porque eu li algumas coisas. Não dá tempo. Não dá tempo, gente, não dá tempo. Aí eu chegava, férias de verão, eu pegava os 10 livros, que eu podia pegar 10 livros na biblioteca, eu pegava 10 livros e eu lia meio. Porque às vezes, né? 2. Mas assim, quando eu voltei a ler mesmo assiduamente, né? Tipo, ler mais de um livro por mês, ler, né, 3, 4 livros por mês, 2 às vezes, mas enfim, a voltar mais forte com esse hábito foi depois da faculdade, então, né, porque antes era um pouco conturbado, né, porque eu li muito no ensino médio, aí na faculdade era um pouco mais nas férias, alguma coisa assim, e daí depois eu comecei a trabalhar, e aí comecei a voltar, assim, a ler, e eu ia muito na Biblioteca Pública do Estado, de Santa Catarina, né, que tem um acervo excelente, inclusive saudades de pegar livros emprestados lá, só que agora, como eu trabalho home office, não saio de casa. Antes eu não trabalhava home office, né, eu trabalhava, no sul da ilha, eu moro no norte da ilha, né, mas eu tinha que ir até o centro e pegar outro ônibus, daí às vezes eu fazia o rolê de ficar lá no centro só pra ir na biblioteca e depois voltar pra casa, e aí nessa época... Eu tava lembrando mais ou menos que foi o ano 2017 que eu li 7 livros do autor que agora está cancelado, que é do Neil Gaiman, que a gente descobriu que é horroroso, que fez coisas horrorosas, mas eu entrei num vício do Neil Gaiman e eu voltei pra fantasia, porque eu não tinha lido mais nada de fantasia, assim, durante a faculdade e tudo, e enfim, eu li... Nessa época, Os Filhos de Anansi, que é um dos meus favoritos do autor. Eu li Lugar Nenhum, eu li Coisas Frágeis, o 1 e o 2, que é um de contos, né? Nossa, O Oceano no Fim do Caminho. Enfim. Li também aquele... Overdose, porque depois disso eu passei uns 4 anos sem ler nada dele. Porque eu li uns 7 livros e tava começando a achar que ele escrevia personagens protagonistas parecidos.
E eu li aquele dos deuses americanos também. Que eu amo o personagem Shadow, mas eu não gosto tanto do livro, assim. Eu acho ele muito enrolado. E o final poderia ser melhor. Aquela... Mas enfim, New Gaiman me arrastou de volta à fantasia. E também eu tava lembrando que eu li. Foi nessa época que eu perdi o trauma com contos. Não era trauma, assim, eu não sabia que eu gostava de contos. Eu descobri que eu amava contos. Porque eu li o livro que eu peguei emprestado na biblioteca também, que foi O Final do Jogo, do Cortázar. E eu amei muito. E também lembrei que... Só que eu não sei se foi ali em 2017, de certeza, se eu li, ou foi um pouco antes. Mas eu li também a trilogia Milênio, que é do homem que não amava as mulheres, a menina que picava com fogo e a rainha do castelo de ar. Foi mais ou menos ali nessa época. E eu comprei na Saraiva também o box, e até comprei barato. Saraiva, salvando vidas. Comprei barato e agora é bem difícil de achar esse box, né? E é incrível. Não, e tá tudo caro. Eu não tenho esses livros até hoje, porque eu nunca consigo comprar com preço decente. Não, e assim, é absolutamente incrível, né? Um monte de crime. Sim. Mortes daquelas. Não, mas a escrita do autor é muito boa, do Stieg Larsson. E é muito triste que ele também tenha sido cedo, né? Mas é uma trilogia muito, muito, muito incrível. Eu vi os filmes primeiro. O primeiro filme. Não, acho que eu vi todos os filmes antes, que os filmes suecos, né? E depois eu assisti. Não sei, foi meio que tudo junto, assim. E eu acho que eu acabei vendo umas férias da faculdade, não sei, lendo. Mas eu sei que eles me marcaram bastante, inclusive eu quero reler ainda algum dia. E aí, mais ou menos nessa época, mas foi principalmente o New Gaiman, assim, que me fez voltar a ler com mais frequência. E aí eu entrei na vida de Amazon. Enfim, estamos aí com 3 estantes cheias. Já era. Mas foram esses os mais responsáveis pela volta à leitura com muita... Enfim, com mais frequência, né? E aí a pergunta de agora é aquele livro que te moldou como leitora, mais madura, entre aspas, né? Que a gente sabe que é um conceito meio complicado, mas enfim, né? Que querendo ou não, o gosto da gente vai amadurecendo com o passar dos anos, né? E mudou, de certa forma, alguns gostos literários, ou, enfim, que atualmente faz mais sentido para você. É isso. Com certeza. Eu não coloquei 100 anos de solidão porque eu sabia que você ia colocar, então depois eu coloquei. Eu só queria dizer que esses dias eu tive um surto sozinha, né? Porque era ensino médio. Porque eu precisei estudar. Ai, gente, eu precisei da aula de literatura latina. Ai. Que triste. Ai, foi tão triste. Nossa, eu pareço uma criança saltitante dando aula. Vocês estão entendendo? Muito bom. De como eu era uma criança saltitante dando aula. E aí você olha pra cara daqueles filhos da mãe e eles estão tudo assim. Com cara de morte. Nada anima eles, meu Deus. Nada anima. E eu lá falando, porque 100 anos de solidão, é isso. Aí eu, para deixar eles interessados, eu contei a história de como que o Gabo escreveu, que ele estava pobre, que a mulher dele vendeu todas as coisas de casa. Aí eu comecei a contar, eles começaram a prestar atenção. Eu, tá vendo? Vocês gostam de desgraça. Enfim. Mas só para falar, porque que literatura latina também é uma coisa que pega muito em mim. Mas houveram alguns. No mesmo momento em que a faculdade me deixou traumatizada, a faculdade me trouxe esse amadurecimento de leitura, né? Porque como disse, eu fiz letras e a gente tem que ler muita coisa obrigatória durante toda a faculdade, até porque eu vou ensinar literatura para os alunos depois, né? Essa é a formação. E foi aí que eu descobri alguns favoritos da vida. E as aulas de literatura eram sempre as melhores. As provas não, mas as aulas sim. Ter que ler obrigado, às vezes era ruim, mas às vezes você pegava uns livros incríveis que você lia por vontade. Peguei trauma de romantismo, peguei. Não gosto de ler essas merda até hoje, não gosto, porque eu não consegui terminar um livro romântico durante toda a faculdade. Jura? Claro. Não consegui, eu não tenho condições. Muito Começa com aquela lenga do eu vou morrer por causa dela, eu vou cortar meus pulsos, corta, desgrama. Vai, morre logo, igual a Catherine. Eu vou morrer, morre!
Morre, diabo! Não tenho paciência. Eu não tenho paciência para essa frescura. Enfim. Mas aí, graças a Deus, depois do romantismo vem o realismo. E aí, o realismo me trouxe o meu livro favorito, um dos grandes favoritos da vida, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que existe uma Thaís antes e uma depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, com certeza. Porque imagina, você lê esse livro para uma matéria de literatura. E aí, você já leu esse livro. Tua cabeça já deu um nó, assim. E aí você estuda, porque eu destrinchei esse livro inteiro. E quanto mais eu destrinchava esse livro nas aulas, mais apaixonada eu ficava pela genialidade do Machado. Assim. Então, foi uma das grandes coisas que me moldou, assim, total. Porque quanto mais, era isso, quanto mais eu destrinchava, mais eu ficava louca pela genialidade. Gente, esse cara é um gênio. Olha, tem um capítulo que são só reticências. Aham. Sim. E o capítulo inútil é muito bom também. O capítulo das reticências é porque é sobre Adão e Eva. Aí o que o Machado pensou? Porque ele era um gênio. Pra que eu vou escrever a história de Adão e Eva aqui se todo mundo já sabe? Então ele colocou os 3 pontinhos. É isso. É muito bom. Você já sabe a história de Adão e Eva, né? Não vou contar de novo, não sou obrigado. Pôs uns pontinhos lá e pulou pro próximo. É isso. Gênio. Sim. Gênio. Se bonita porque coxa. Se coxa porque... Me amou. Marcela amou-me por 11 meses e 15 contos de réis. Aquelas você decora. Você decorou a tabuada? Não. O que você decorou? Marcela amou. As críticas sociais, você entende? Porque tudo isso são grandes críticas sociais de que, coitada da menina é coxa. Não, a sociedade é preconceituosa, eu não gosto de gente que tem deficiência. A Marcela, interesseira do caralho, acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou o dinheiro, acabou o amor, meu filho. É assim que funciona. Não, e o final dele, né? O final é genial também. Assim. Não tive filhos. Não. Isso vai para minha lápide, eu tô avisando, tá, gente? Eu só queria deixar claro que isso vai para minha lápide. Não transmitir a nenhum ser humano o legado da nossa miséria. É isso aí. Nossa, assim, não. Eu li só uma vez esse, né? Eu li com a leitura coletiva nossa, né? Nossa, eu fiquei, caraca, tipo, é muito bom, é muito bom. Eu me divirto. Sim. E eu vou ler 4, 5, 10 vezes, eu vou dar risadas 10 vezes e eu vou ficar inconformada com a genialidade e com o que o ser humano, artista, consegue fazer com as palavras. Gente, isso me fascina num nível. Então, foi isso que me mudou muito. Foi entender como esses caras, eles têm o dom de transformar palavras, que são coisas simples, que todo mundo consegue usar, em coisas geniais. É muito disso. É muito disso. E o Machado, ele fez isso muito em Memórias Póstumas. É transformar palavra, é coisa besta, em coisas geniais, que você fica inconformado. Eu fico inconformada. Eu falo, gente, como? Da minha cabeça, isso aqui não quer sair. Aí eu vejo na cabeça dos outros, eu fico, gente, gênio, 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 eu surto o tempo todo. Enfim, aí ainda na faculdade, nas escolas literárias, a gente chega à literatura contemporânea, que aí é onde eu fico feliz de verdade. Aquelas, tô achando que tá dando aula de literatura. Eu descobri, eu não consigo na fase... As escolas literárias, elas vão igual um pêndulo, né? Elas vão pro povo dramático. Eu falo isso para meus alunos, ó. Os dramáticos. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Ai, meu Deus mesmo, porque aí põe religião no meio, aí vira aquele regaço. E os realistas, as pessoas que querem viver no mato, que não gosta de gente. É isso aqui. E, enfim, eu sempre me dou bem com essas pessoas. Com esse livro desse outro lugar aqui eu não dou. Trovadorismo, barroco. Ai, que preguiça que me dá. Ai, romântico. Ai, tá. E, enfim. E aí vem o contemporâneo, e aí eu descobri quem? Eu descobri Saramago.
Que a Luísa tem probleminhas. Tem um probleminha. Agora, pelo menos, eu acabei um livro do Saramago, posso dar um check na minha vida. Porque Saramago é outro gênio das palavras, cara. Não, mas ele é genial, Saramago genial. é outro gênio. Então, eu fui, assim, obrigada a ler o Ensaio sobre a Cegueira na faculdade. É aquela velha história que foi a primeira vez que eu li 2 livros ao mesmo tempo. Porque eu fazia o seguinte, eu li os livros da faculdade antes de dormir. E eu não conseguia dormir depois de ler Ensaio sobre a Cegueira. Eu tinha uma meta, eu lia um capítulo por dia. Porque não dava para ler muito, gente. Eu ficava na faculdade até as 11 e eu trabalhava no outro dia de manhã. Mas eu chegava em casa depois das 11, deitava na cama para dormir, lia um capítulo e dormia. Porque assim eu conseguia ler o que eu precisava ler. Aí eu lia assim, um capítulo e eu ficava olhando pro teto assim. E agora? Meu Deus. O que eu faço na minha vida? Então, assim, traumas adquiridos, e aí você imagina, o cara para ter escrito um livro que te dá traumas, que você não consegue dormir mesmo estando cansada. E aí eu tive que ler A Culpa das Estrelas junto para poder dormir. Esse é o resumo. Porque aí eu li um capítulo de coisa, um capítulo de A Culpa das Estrelas, voltava depois e dormia. Era isso. E assim eu terminei odiando A Culpa das Estrelas e amando Ensaio sobre a Cegueira. Que A Culpa das Estrelas, gente. Coitado do John Green. Não deu pro John Green, né? Não deu. Essa comparação aqui, ó, ficou difícil pro coitado. Ficou difícil pro pobre. Eu tenho dó dele. Ai, a Yasmin, boa noite, Yasmin. Acostuma. Tá com... É porque, assim, o Ensaio sobre a Cegueira, ele já tá naquele momento em que o Saramago, ele escreve sem um ponto final, sem um parágrafo. Então, você já começa a desapegar disso. Para onde der. Sim, e no outro dia você só segue. Não, quando eu tava lendo... ensina a desapegar. Porque esse negócio de esperar terminar o capítulo para parar o livro, você vai fazer igual a Evelyn, que leu de uma vez. Porque ela não conseguia... Lembra dessa história? Ai, a Evelyn tem toque a nível de ela não conseguir parar enquanto não acaba o capítulo. Esse livro não tem capítulo, ele só começa e vai terminar no final. Aí ela leu ele inteiro em um dia porque ela não conseguia parar porque não tinha final de capítulo. Gente, não, quando eu li aquele Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi a primeira tentativa de ler o livro do Saramago, eu parei em 33%. Você também começou num difícil, né? Esse é difícil. Pois é. Mas assim, eu li no intervalo do meio-dia, estava trabalhando presencial, e eu tinha que parar no meio do parágrafo, porque... Por isso que eu falo, é exercício de desapego. Graças a Deus que eu sou um ser humano desapegado. Mas eu tenho acho que todo leitor tem costume de parar no final do capítulo. Eu não tenho muito, assim, depende. Eu não tenho mais tanto também, não. Porque se o sono bateu, eu só fecho e seja o que Deus quiser também. Mas no meio do parágrafo é um pouco ruim, né? Mas, não assim, tem o que fazer, porque o parágrafo não acaba. Ele começava a falar e não parava mais, né? São páginas e páginas de um parágrafo só, pelo amor de Jesus. Como é que você para no final do parágrafo? Não dá para parar no final do parágrafo. Não dá. A Yas comentou antes se a Lu não adivinha o meu. Eu acho que ela tá falando de não me abandone jamais, que ela fica pegando o meu pé, que ela sonha com um dia que eu vou terminar, não me abandone jamais. Eu nem comecei, porque senão eu ia abandonar, porque eu não tava com tempo. Então, já que ele fala para não abandonar jamais, a gente abandonar, eu nem comecei. Exato. Mas eu pretendo ler, Ela ama esse livro. Ela tatuou Cara, Folk. Ah, é? Uhum. Então, Ensaio sobre a Cegueira foi esse livro que me... Gente, mas Ensaio sobre a Cegueira... Eu duvido e eu dó você ler e você conseguir ser a mesma pessoa depois de Ensaio sobre a Cegueira. Não dá. Eu imagino. É muito, é demais. É o tempo todo. Tô falando que toda vez que eu li, eu não conseguia dormir. Eu entrei em parafuso. E as reflexões são muito pesadas, porque é aquela história. Gente, é uma... distopia, né? Tô pra falar que é a melhor distopia que eu já li. Eu gosto mais do que de 1984, por exemplo. E eu gosto de 1984. O Admirável Mundo Novo eu não gosto muito, não. Mas 1984 eu gosto muito.
E eu tô para falar que eu gosto mais de Ensaio sobre a Cegueira, porque a reflexão de Ensaio sobre a Cegueira é muito mais profunda, porque, ele mostra que a gente tá aí, isso aqui, uma pulguinha de virar bicho. Uma pulguinha. E a cada dia tá mais. E aí você começa a refletir sobre o mundo e você fica, sobre. As pessoas estão assim mesmo. A gente tá intolerante, a gente não tem mais paciência com nada. As pessoas matam por nada. O outro não tem mais valor nenhum. E aí, se você se vê numa situação de selva, de a lei do mais forte, de sobrevivência, não vai dar nem tempo. Colapso tá aí para provar também. Sim, enfim. Esse aí mudou muito a minha cabeça. E foi isso. E foi muito. A Yasmin tá perguntando o que você falou. Ela tava falando que o seu livro favorito é Não Me Abandone Jamais. Isso. E aí? Quanto tempo você não fala desse próximo? Faz muito tempo que você não fala. Vocês já ouviram falar na palavra de autobiografia? Porque se vocês não ouviram, é agora que vocês vão ouvir. E eu não tatuei uma frase de autobiografia, eu tatuei do outro. Olha a contradição. Ai, mas enfim. Cara, autobiografia. Lembra que eu falei que lá na faculdade eu comecei a surtar quando eu percebi como os caras eram foda de criar coisas e escrever e fazer magia com as palavras? Uhum. A autobiografia foi um surto gigantesco para mim do início ao fim. Eu chamei o meu professor de literatura no WhatsApp. Vocês não estão entendendo. Eu não falava com ele há anos, porque a gente vivia tretando. A gente vivia tretando, mas ele é incrível, mas a gente vivia tretando. Dois geniosos da nisso. A gente tretou a faculdade inteira. Pois eu nem tinha para isso, mandei mensagem para ele. Oi, tudo bom? Saudade de brigar com você. Eu queria saber se você já leu esse livro aqui, porque acabou de lançar no Brasil e eu acho que você precisa ler isso aqui, ensinar para os seus alunos e espalhar essa palavra para o resto da vida. E ele tinha lido? Ele não, tinha acabado de sair. Não. Eu fui a minha resenha foi a 33 da TAG, porque a TAG lançou no aniversário. Uhum. Então tinha acabado de sair aqui no Brasil. Foi a edição especial de julho. Todo ano a TAG faz especial de julho, que é aniversário. Então tinha acabado de sair. E chegou, eu fui ler. Eu não sei o que me deu, que eu falei, não, esse eu quero. A hora que chegou, eu catei e fui ler. E eu lembro que eu tava de férias. Eu lembro que tava frio, porque era julho. Eu lembro de tudo que estava acontecendo quando eu estava lendo esse livro. E, gente, eu surtava, eu chamava todo mundo para mandar mensagem, falar, meu Deus, isso aqui é muito bom. Eu entendo as pessoas não gostarem, porque é difícil. É difícil. Porque ele é muito experimental. Só que quando você entende o que o Peixoto está fazendo com esse livro, sabe, a genialidade do que ele faz, ele, basicamente, para quem não conhece o livro, Autobiografia, é um livro de Saramago. É o José, o protagonista. A gente tem 3 Josés. O José que está escrevendo, o José é o nosso protagonista, e o José Saramago, já velho, morando no Lanzarote. E aí, quem que é esse nosso protagonista? A gente não sabe. Ele é o José? Que José que é esse? O que está acontecendo? E o José, nosso protagonista, está passando pela crise do primeiro livro. Ele escreveu um primeiro livro de sucesso e ele não consegue escrever o segundo. Só que no meio disso tem muita coisa experimental. E ele começa a citar vários livros do Saramago. Tem muitos personagens no livro, que são personagens de livros do Saramago. Quando eu li, gente, eu só tinha lido 2 livros do Saramago e ficou tudo bem, tá? Eu quero muito voltar. Eu vou reler ele quando eu tiver lido mais alguns do Saramago. Depois eu preciso pegar ele, inclusive, e olhar a lista dos livros que caem. Para ver quantos faltam ainda. Porque eu já li alguns depois disso, né? Graças a Deus. Aquele capítulo 20, que ele questiona... cara, aquilo é genial. É genial. É coisa de gênio. Eu não tenho mais o que falar, não sei falar que o Peixoto é um gênio. O povo caiu matando, falou que ele cagou na memória do Saramago. O Saramago ia adorar, o Saramago agradece.
Eu tenho certeza absoluta. Como grande fã da literatura de Saramago, já tendo lido muito Saramago, o Saramago fez a mesma coisa que o Fernando Pessoa. Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, ele fez a mesma coisa. Só que o Saramago foi pior, ele fez a mesma coisa que a Bíblia. Porque ele queria uma excomunhão, e ele conseguiu. Então, assim, é um livro genial, genial, porque ele pega o Saramago, ele coloca dúvidas, ele coloca o Saramago como personagem. Tanto que a Pilar, a esposa de Saramago, a viúva de Saramago, acompanhou o Peixoto por todos os países durante todo o lançamento desse livro. É verdade. Ela foi para todo lugar com ele junto, assim. E a capa do livro da Companhia das Letras é linda, que é o Saramago, uma capa preta com a cara de Saramago, assim, de dois lados. Enfim, gente, esse livro, para quem gosta de literatura, para quem gosta de Saramago, para quem gosta do José Luiz Peixoto, é uma obra de arte. É uma obra de arte. Só que você tem que ir com a cabeça aberta, entendendo que ele é muito experimental, ele é bem cabeçudo. Por isso que é bem assim, por isso que quando eu vi ali Madura, eu falei, esse é um dos livros mais cabeçudo que eu surtei por ele ser cabeçudo. Assim, porque eu gosto também. Eu gosto de ler umas farofa, amo. Mas eu gosto de ler umas coisas de gênio, também gosto. Então eu fico aqui, ó. Um pouco de droga, um pouco de alface. Entendeu? Equilíbrio, a vida é equilíbrio. Ótimas então é isso. Ótimas escolhas. É muito engraçado, né? Porque também realmente, né? Tu fala os livros e realmente faz tipo, muito sentido com quem você é. Assim, tipo, sim. Muito legal isso. Enfim, eu também fiz algumas escolhas aí. Começando com Crônica de uma Morte Anunciada, porque foi o primeiro Gabo que eu li na faculdade. E não, eu não comecei por 100 anos, porque eu estava na faculdade. Eu comecei porque eu sou o quê? Louca. Comecei por 100 anos em espanhol. Gente, sim, você é. Mas tenho probleminha. Eu comecei pelo Crônica de uma Morte Anunciada, mas assim, ele é fininho, né? Então eu também consegui ler durante a faculdade e conciliar ali durante as aulas. E eu surtei, né? Porque é uma grande fofoca latino-americana, assim, se passa numa ilha, assim, uma comunidade. Aí acontece enfim, se é uma traição, não sei não lembro o que é. Enfim, o cara era meio que galinha, assim, né? E aí, desde o começo, estão falando que ele vai morrer. Enfim, e o título do livro diz que ele vai morrer. Mas você passa o livro todo tentando... torcendo pra ele não morrer. Exato, torcendo. E tu fica... Não, mas agora ele vai escapar. Agora ele vai... Meu Deus. Nossa, é muito louco, assim. E é muito... maluco, porque o Gabo, ele era jornalista, inclusive a primeira formação dele, né? Ele amava o jornalismo. E ele brinca, né? Ele brinca ali, tipo, até com a questão, assim, do próprio jornalismo. Tipo, tu dá a cereja do bolo ali na primeira parágrafo, tu diz o que vai acontecer, mas mesmo assim tu deixa, né, a pessoa enredada naquela história até o final, né? Porque tu quer descobrir como que isso aconteceu, né? Então, acho que também tem uma pegada disso. E eu pensei... Cada vez que eu pensava em desistir da faculdade, eu pensava, mas o Gabo ama jornalismo, tem que ter alguma coisa nessa formação que faz o Gabriel Garcia Marques amar jornalismo, e aí ele era um grande incentivador. Esse fato era um grande incentivador. Enfim, e aí, durante a faculdade também, eu li 1984, em umas férias minhas, que eu acabei com minhas férias, né? Já contei essa história aqui, porque eu fiquei com uma depressão pelo resto das férias, porque é a única possibilidade, depois que você lê 1984, a humanidade não tem mais jeito, a gente já perdeu tudo. Ai, meu Deus, nossa, esse livro, assim, foi uma loucura, porque ele mexe, ele fala sobre várias coisas, né? Ele fala sobre memória, né? A importância da memória, povos, né? Sociedades que não valorizam a própria história, que esquecem seu passado, né? E assim, desde antes de entrar ali no jornalismo, mesmo na faculdade, né? Eu sempre gostei muito de história e tal. E até lembro quando eu estava fazendo o pré-vestibular, nossa, eu quis matar
uma colega que estava perguntando, não, a cara de pau da pessoa, que disse para o professor de história que não via sentido em estudar história, porque só falava sobre o passado. E eu quis. Eu tô fazendo 1 minuto de silêncio pela alma dessa pessoa. Não, então, assim, eu fiquei assim, trajada. Não sei se eu fosse professor de história, eu acho que teria arremessado alguma coisa na pessoa, na cabeça da pessoa, né? E o professor foi muito, enfim, educado, deve já estar acostumado a ouvir atrocidades desse tipo. Normal. Mas a gente fica mesmo. E aí, assim, então isso me marcou muito, né? Essa questão, né, da importância de a gente ver. E, assim, quando eu li o livro, foi uma das coisas que mais me pegou. Fora, é óbvio, né, todos os fatos ali, que é como uma distopia, né, que é uma questão da gente imagina ali um futuro opressor, totalitário, e que tudo dá errado, enfim, as pessoas controlam o pensamento, não tem liberdade de expressão, não tem nada. E vai te dando um sufocamento, assim, esse livro, porque você... Eu só pensava que se eu tivesse no lugar do Wilson, eu faria igual, assim, tipo, não teria saída, assim, meio que não tem saída, né? E, tipo, ele tenta encontrar uma saída e no final eles tiram tudo, né? Eles tiram tudo, né? Aquela parte da tortura, 2 mais 2 é 5, assim, até hoje, se você me perguntar quanto que é 2 mais 2, eu fico, assim, tipo, um pouco assustada, não sei o que eu devo responder. Então, foi um livro que realmente me marcou muito. A Yas está comentando ali que não terminou de ler 1984 até hoje, mas que realmente achou muito bom até onde ela leu. E ela precisa ler, porque o final é o melhor. É o melhor pior, né? Melhor barra pior, né? Mas, enfim, 1984 foi muito um livro, assim, que eu acho que foi também minha primeira distopia que eu li. Depois eu li Laranja Mecânica. Das clássicas foram essas que eu admirava no novo, eu parei na metade. Achei muito chato aquilo. Não perdeu nada. Não, é importante. Eu acho que Admirável Mundo Novo, ela é muito importante. Eu não li ainda Fahrenheit 451, acho que é o único que eu não li das clássicas. Preciso ler. Não. Mas é que tem a trilogia clássica, que é 1984, Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo, né? Ah, tá. E aí só falta ele. Mas o Admirável Mundo Novo, ele é muito importante para muita coisa, porque ele é pintado como uma utopia, né? Engraçado. Uhum. E aí você fica, ai, nossa, todo mundo é feliz. Medicada, ela é ótima. Olha soma aí. Ai, socorro. Dá desespero pensar. Porque você fica, gente, esses caras eram videntes, esses caras eram... Não, eles só entendiam como é que o mundo, que a roda girava. Né? Sim. Mas é muito louco de pensar. E em 1984 é traumatizante. Acho que o papel da literatura é muito isso, né? E aí você lê distopias atualmente, você fica muito em pânico, né? Porque tipo, essas clássicas, elas trouxeram, um pouco afastaram, mas muito que tem lá, tem hoje em dia, né? Que se tem, né? Primeira vez que eu li 1984, eu entrei em surto. E tudo que eu olhava, eu falava, isso é muito 1984. É sobre. Igual a gente ficava no Black Mirror, e a gente ficava tudo, isso é muito Black Mirror. Antes de Black Mirror, eu ficava, isso é muito 1984. Muito 1984. Não, e quando a gente entrou na pandemia, assim, tipo, tudo era muito 1984, né? Deus me livre, piorou. E a gente leu de novo na pandemia, não foi? Exato, porque a gente teve que... Aí eu li o conto da Aya, gente. Nossa, sim, na mesma época. 2020. Mas... 2020, a gente estava trancada em casa. A gente faz umas decisões na vida que... E a gente estava lendo o quê? O Diário de Anne Frank. Esse eu não terminei até hoje, tu acredita? Esses dias eu tava pensando, eu preciso terminar, mas eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste. Os meus alunos leram ele no primeiro bimestre. Eu vou fazer aula com meus alunos, Thaís. Eles que escolheram, porque eles têm que ler um livro por bimestre. Que fofos. Não é todo mundo que lê, não. Mas... os que salvam. Sim. Mas é muito triste, né?
eu comecei a pensar, eu parei um pouco mais da metade. Enfim, tem que terminar um dia. Mas, mais ou menos nessa época também na faculdade, eu entrei na pira da literatura russa, porque eu fiz um trabalho sobre a história da literatura russa no século XIX, como se influenciou a sociedade, blá, blá, blá. E aí eu li um livro muito que se baseou nesse trabalho, que foi o Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, que fala bastante sobre essa questão, tem um capítulo específico sobre isso. E aí, para dar uma complementada, eu li um conto, que foi o conto Capote, do Gogol, não sei até hoje como que fala, o nome do Nicolai Gogol, e que é muito interessante, tem uma crítica social ferrada, assim, tipo, muito crítico e triste também. Enfim, passei frio enquanto lia, porque dava para sentir o frio na alma lendo aquele livro. E li também um outro livro muito aleatório do Dostoiévski, que foi O Jogador. Enfim, mas eu fiquei feliz de ter terminado, porque, enfim, nomes russos me atrapalham até hoje. E foi alguns, tipo, livros que me marcaram nessa época, assim, e que, tipo, foi mudando um pouco, né, do gosto, meu gosto literário, amadurecendo e tal. Sim. Depois disso, li 100 Anos de Solidão, já depois da faculdade, enfim, um pouco atrasada, mas finalmente li. Acho que foi em 2020 também, 2020. Tudo aconteceu em 2020, gente, porque a gente tá na pandemia. Não, mentira, acho que 100 anos eu li em 2019. Ou 21, enfim. Porque eu lembro que eu lia no intervalo da empresa, então não era na época que a gente estava em casa. Uhum. Maravilhoso, né? Daí a gente vê por que o Gabo é o Gabo, por que a gente ovaciona ele, e é um livro, eu acho que um dos maiores livros, né, da história da literatura latino-americana. Com certeza. Se não o maior. É tudo muito lindo, né? Porque tem crítica social, tem o realismo mágico, né? Maravilhosidades que acontecem. A pessoa se vai com os lençóis, sai flutuando com os lençóis, que vira borboleta amarela. Enfim, tem algumas imagens, né, que a gente grava. Chove 4 anos sem parar. As pessoas têm surto de insônia. As insônias, assim, muito louco, assim, tipo uma doença de insônia generalizada, né? Sim. Nossa, é muito, muito loucura. A frase inicial, né, que é do Aureliano Bom Dia, né? Voltando à aula de literatura latino-americana, um trecho da aula era eu ler o começo desse livro. Incrível, né, que ele iria lembrar. Imagina a Thaís lá. Naquele dia, em frente ao pelotão de fuzilamento, aquelas que sabem de cor de novo, o coronel Aureliano Bom Dia iria se lembrar do dia em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Mais ou menos isso. Aí os meninos tudo assim para mim. Tipo, tu fica assim, não, mas não dá. Se a pessoa não entende a perfeição desse parágrafo... Não, porque o Gabo, ele sabe muito, assim, trabalhar com expectativa, né? Tipo, e aí justamente isso, porque aí depois a aula falava, é uma técnica que você... que é eu nunca sei falar desse desgrama, francês, eu sei para que usar francês. Que você joga uma coisa que vai acontecer lá na frente para a pessoa ficar curiosa para ela ir, entendeu? E o Gabo usa muito isso. E ele começa com isso, gente, o pelotão de fuzilamento, Deus sabe que hora que vai acontecer, para lá do meio do livro, no meio do livro. Mas e você fica, que hora? Será que é agora que ele vai para cadê o fuzilamento? Aí você fica, agora vai o fuzilamento. Não é agora o fuzilamento. Mas que hora que esse homem vai ser fuzilado, gente? Uhum. E Úrsula, né, que é uma grande personagem, né, tipo, do livro todo, né, que ela meio que amarra todo o livro. Maravilhosa. E a própria casa também, né. Numa palestra que eu vi sobre esse livro, comentaram que ele muito pensou em colocar como título A Casa, porque é ela que meio que engloba todo o universo ali, né? E como também, às vezes, ela tá gigante, porque ela abriga várias pessoas, e às vezes parece que é um casebre que só vive 2 pessoas ali e tem só uma peça, assim, né? É muito louco. Enfim, 100 Anos de Solidão. Quem não leu ainda, né? Aquelas, a gente nem faça esse favor a você indicação, mas é tudo indicação. Todos esses livros aqui, a gente recomenda. Indica, né? Selo Literatura Sem Frescura. Mas... Selo Lit, exato. E um outro livro que foi um grande desafio para mim, que eu li em fucking 5 meses, mas eu terminei. Para mim também foi um desafio tão grande que eu não consegui ler.
Gente, Riobaldo de Adorim. Riobaldo de Adorim, os grandes protagonistas de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu acho que realmente existe uma Luísa antes de Grande Sertão e outra depois. E é muito, assim, o que o Guimarães faz naquele livro não é Sim. qualquer pessoa, porque ele meio que ele inventa palavras, mas ao mesmo tempo não fica, ele inventou palavras difíceis. Não, na verdade ele traz a forma como as pessoas falam, né, daquela região que ele tá ali, para a literatura, só que é uma alta literatura, né, que é estudada até hoje, enfim, e o Guimarães era um cara que sabia várias línguas, foi diplomata brasileiro, enfim, ele era muito culto, inteligentíssimo, e ele traz, né, ele dá toda essa cultura dele para a voz de alguém que era um jagunço, né, que é o Riobaldo, que ele está contando a história dele, e assim como faz Saramago em Ensaio sobre a Cegueira, que ele começa... Sim. E só para de falar no final do livro, o Riobaldo faz a mesma coisa, porque é um livro sem capítulos, né? Riobaldo está contando essa história para alguém, a gente descobre lá pela Santa que para quem ele está contando somos nós mesmos, né? Ele está fazendo uma interlocução ali no livro e ele está falando com nós, leitores, né? E aí ele conta toda a história dele, só que não é uma coisa assim linear, né? Porque começa quando é jovem. Não, né? Ele vai indo, vai se intercalando, vai quando ele era criança para quando era adulto e volta e vai e volta e vai e volta, como se assim, porque a gente narrando, contando uma história, a gente também não consegue seguir uma linha Sim. muito reta, linear, né? Então essa história que ele vai contando, ele é muito ali da oralidade, né? Mas, enfim, a história é incrível, linda, só que é difícil, assim, né? Um pouco difícil de acompanhar. Mas eu acho que depois que tu pega o ritmo, meio que também tu vai se desprendendo de algumas coisas. Por exemplo, desprendendo de ter que acompanhar um capítulo que não tem, ou mesmo tentando entender ali a cadência daquele ritmo, né, de narração e tal. E a história é incrível, vale muito a pena. Eu recomendo, tipo, a pessoa ir ler, assim, sem ver a adaptação, sem ver muitas coisas, sabe? Porque realmente eu não tinha visto nada e eu me surpreendi muito, assim. Mas é uma experiência de leitura arrebatadora, basicamente, é isso. Bom. E aí, Thaís, temos mais uma pergunta. Um livro que mudou a forma... Muitas perguntas. Eu estava desesperada tentando fazer um roteiro. Um livro que mudou a forma que você vê o mundo, que deu aquele beliscão do toque da realidade. Vixe, agora é a hora das pedradas, hein? Eu quase fiquei fazendo uma lista quilométrica que nunca mais ia acabar, mas aí eu me segurei e parei, tá bom? Por vocês eu parei, porque senão eu ia ficar aqui até amanhã, porque tem muito, gente. Tem muito. Primeiro, não consigo não pensar em Os Miseráveis. Sempre que eu falo dos Miseráveis, eu lembro tanto que eu aprendi sobre a miséria humana, porque é um livro sobre a miséria humana, basicamente, porque ele chama Os Miseráveis, Miséria, Miseráveis. E o Victor Hugo, lá em 1800 e bolinha, 900 e bolinha, conseguiu escrever... É 1800 ou 1900? Acho que é 800. Meu Deus. 800. Não tô tão doida ainda, então tá bom. Os Miseráveis é de quando? Deixa eu ver se eu não falei besteira. O livro. De quando que é o livro? 862, tá certo. Lá em 1800, na Revolução Industrial, enfim, tava falando sobre as misérias daquele tempo. Não é muito diferente das misérias que a gente vive hoje em dia. E eu não sei o quão triste isso é, assim, sabe? É. Então ele me fez enxergar muitas coisas mesmo, o que realmente tem valor para as pessoas, sabe? O que realmente importa, pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas que não enxergam o ser humano como ser humano. Aqueles Thenardier, filha da puta lá, eu tenho vontade de matar eles até hoje. É impressionante, gente, o ódio que eu tenho daqui. Olha, Deus sabe o ódio que eu tenho. A Fantine, a mãe solteira que engravida porque o cara fica enrolando ela, falando que vai casar com ela, mas o cara tem dinheiro, ele não vai casar com uma pobre, ele casa com uma rica e abandona ela com a filha, sabe? O nosso querido e amado Jean Valjean, que só estava tentando alimentar a família dele, foi preso por causa de um pão, e vivia a vida inteira fugindo, e que é a única pessoa boa desse caralho desse livro.
Nossa Senhora! E, enfim, é um livro sobre misérias, é um livro sobre humanidade, é um livro sobre onde que a gente pode parar, é um livro de onde a gente está, e é um livro que ele nunca vai ficar ultrapassado, pelo visto, né? Isso é o mais triste. Mas ele abre muito a cabeça da gente para muitas coisas, assim, sabe? Você começa a enxergar que a miséria está em todo lugar o tempo todo. E aí eu não posso não falar dele. Que a gente, na verdade, não poderia estar falando dele. Porque a primeira regra do Clube da Luta é que a gente não fala sobre o Clube da Luta. E a segunda regra do Clube da Luta é que a gente não fala sobre o Clube da Luta. Eu amo. Cara, eu coloquei o livro, mas o filme já era uma coisa assim muito louca na minha vida, porque eu vi o filme antes. É um dos meus favoritos, Luiz também. Porque, né? Bom gosto, galera. Porém, o livro é uma coisa absurda. Não tem como você ler o Clube da Luta e você não sair questionando tudo e todos. Ontem mesmo, eu tava ali sentada no meu sofá, juro, não tô brincando, com o espírito gastador do meu lado, assim, sabe o espírito consumista? O espírito consumista, de vez em quando, ele me pega. Nossa, e se eu comprasse um negócio? Aí veio Tyler Dunder na minha cabeça, assim, com sua célebre frase: nós trabalhamos em serviços que não gostamos. Mentira, porque é o meu trabalho. Para comprar coisas de que não precisamos. Eu juro que veio a frase na minha cabeça. Aí eu, tá bom, Tyler, voz da minha cabeça. Vou parar. Chega de gastar. Porque é sobre isso, né? O Clube da Luta é sobre a sociedade de consumo louca que a gente vive. E não tem como você não questionar muitas coisas quando você lê esse livro. É muito doido, é muito doido, é muito. E é loucura, confusão, viu, gente? Se você não tiver um pouquinho de loucura na cabeça, você não consegue entender esse livro, não. Chuck Palahniuk, que ele é meio perturbado, muito perturbado. E é sobre isso, assim, mudou muito a minha cabeça sobre essa questão de pensar no consumo. A gente é consumista, porque a gente vive num mundo que tá tão difícil que a gente faz uma comprinha para se sentir feliz. Pelo menos, eu trabalhei, eu mereço isso aqui. Não é? É ou não é? Fala a verdade. É verdade. Eu mereci. Exceto livros. Nós estamos falando de livros porque livro não é gasto, livro é investimento. Ainda bem. Estou investindo na minha cultura, estou investindo no meu intelecto. Muito obrigada. Aí vai ver os livros. Já não olha muito perto aquelas. Olha de longe, assim, estante, de longe. Não, olha só aquelas prateleiras ali, ó. Mas falando sério, não tem como não questionar. E esse é um livro, assim, que todo mundo deveria ler. Todo mundo. Para questionar o que o capitalismo faz com a cabeça da gente. Porque o capitalismo, ele o quê, Luiz? E comigo? Ele falhou e falhará. E falhará em todas as sociedades. Ele colocar seus tentáculos. E é sobre isso mesmo. O livro é totalmente sobre isso. E eu lembrei muito de Capitães da Areia. Capitães da Areia também foi um grande 3 tapas na minha cara, assim, ó. Quando eu li. Que ele vai falar sobre meninos de rua na Bahia, né? A vida de meninos de rua, meninos em situação de rua, que são os capitães da areia, que eles vivem na areia, eles dormem numa praia, embaixo de um barco velho, quebrado. E aí você vai acompanhar a vida desses meninos e você vai começar, acho que foi uma das primeiras vezes assim que eu li sobre conseguir entender de perto como que é a vida miserável de uma criança que não tem ninguém, assim, sabe? Que não tem esperança, que não tem... Ai, nossa! A Bad bateu de novo. É só pensar que a Bad bate de novo. É um livro incrível, delicinha de ler. Você lê sem perceber. Só que assim, você nunca mais saiu mesmo. Capitães da Areia, faz tempo que eu não falo dele, porque eu li esse livro também, gente. Vai fazer uns 10 anos. Então, tem muita coisa que eu não lembro mais. Preciso reler, inclusive. Mas é isso. Eu lembro de ter ficado muito tocada, muito reflexiva, muito pensativa com essa leitura. Muito, de verdade.
Ainda mais eu trabalho com crianças que vivem, não em situação de rua, mas eu trabalho muito com crianças de periferia, então a gente ouve histórias e mais histórias, e aí você fica lembrando de tipo, as faltas de opção, sabe? É foda. E eu não poderia não falar, vou falar até rápido, porque eu já falei 1 zilhão de vezes desse livro, de O Coração é um Caçador Solitário, porque esse livro mexeu muito comigo, e esse livro me deixou muito reflexiva, e esse livro mudou minha forma de pensar sobre muitas coisas, assim, porque ele fala sobre solidão. E o quanto, às vezes, a gente não percebe a solidão das pessoas. Porque, às vezes, a pessoa, ela tá aqui com você, ela tá rindo, ela tá falando, ela tá te ouvindo, ela tá sendo amiga, ela tá dando... você vê, é uma pessoa que você cruza no trabalho e ela parece ser uma pessoa feliz, e você não sabe a solidão que ela vive, sabe? É sobre solidões, são vários tipos de solidões, e você não sabe o que aquela pessoa passa lá no fundo, sabe? Você não sabe por que ela tá passando, você não sabe as lutas dela, você não sabe o que ela carrega, se ela tem alguém por ela, sabe? Enfim, Nossa Senhora, esse livro O Coração é um Caçador Solitário, eu amo esse título. E esse é um livro que você vai ler, você nunca mais vai esquecer, e você vai se pegar lembrando dele, você vai se pegar questionando, por isso que literatura é muito sobre empatia, né? Esse livro é um livro que faz você ter muito mais empatia pelas pessoas, e começar a enxergar as pessoas de outro jeito, assim, sabe? É isso. Tá bom, eu vou parar, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Aí a já falou que vai anotar. Anote, por favor. Eu também tenho uma lista da depressão aqui. Não tem como. Mas é sobre isso, né? Eu acho que a literatura nos faz muito se colocar no lugar do outro, né? E entender outras realidades, né? Outras perspectivas, enfim, outras realidades. E realmente dar esse choque de realidade, assim. Porque às vezes a gente quer ler para fugir e realmente tá tudo bem, né? A gente também somos leitoras de fantasia, de romance, enfim... e de terror, seja no terror só para assustar, mas o terror vem muito também com aquela carga social, né? Mas tudo bem. Mas esses livros também são importantes, né? Pra gente entender outras realidades, ter esse choque. E aí eu trouxe um que teve muito esse papel para mim, assim, quando eu li, acho que foi em 2018 que eu li, que foi Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, que é um livro baseado no diário dela, né? Que ela era uma mulher, né, que vivia numa favela do Canindé, né, em São Paulo. Nesse diário, né, ela contava sobre toda a história de luta dela, né, a luta para conseguir comida, né, ela era catadora de papel e ela tinha 3 filhos, e aí, assim, todo dia era uma luta, assim, né, para conseguir vender, né, as coisas que ela catava papel, vendia para conseguir alimentar os filhos, não era sempre que ela conseguia, então era uma luta contra a fome, né, contra a miséria, assim, e ao mesmo tempo a literatura, né, de certa forma, era aquele refúgio dela, né, escrever era aquele refúgio dela que ela nunca deixou. E foi um jornalista, né, que meio que descobriu, entre aspas, né, a história dela, porque ele foi fazer uma matéria lá, porque essa favela ia ser, entre aspas, ou muitas aspas, né, desmobilizada, né, porque eles queriam afastar mais ainda as pessoas do centro, né, e aí, antes disso, daí ele, né, foi a pauta lá para ele cobrir esse local, falar com os moradores e tal. E nisso ele encontra a Maria Carolina de Jesus, que ele viu que, assim, ele jamais poderia falar melhor sobre aquela realidade do que ela própria, né, as palavras dela. E aí, a partir disso, da matéria no jornal, enfim, depois, né, foi publicado como livro. Clarice Lispector conheceu ela, então... realmente, assim, o livro ele tem algumas particularidades, assim, tipo, alguns errinhos de português, que foi como que ela escreveu, né? Mas traz todo esse peso, assim, né, da realidade e também literário, porque ela realmente, né, ela era leitora e enfim, tem toda uma estilística e tal sobre ela, mas acho que o peso principal também, assim, sobre essa realidade, né, que ela vivia. Aí outro que eu trouxe aqui também, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que até comentamos sobre esse livro recentemente nos livros brasileiros, né, que a gente recomenda. Sim. E
a Conceição, né, vai trazer em Olhos d'Água, são contos que vai trazer muitas histórias de pessoas negras, principalmente, né, e, enfim, de diferentes realidades, né, de muita gente que era moradores da periferia e tal, e toda a escrita dela também com a escrevivência, né, que ela usa esse estilo de escrita, que ela valoriza realmente a forma como as pessoas falam e fala muito sobre a vivência, né, das pessoas mesmo. E realmente também é um outro livro que dá um choque de realidade, assim. A Yas está comentando que quer fazer um vídeo sobre esse tema, a questão da empatia e de não sabermos o que cada um passa. Legal. E a literatura tem muito esse papel, assim, né, nesse sentido. Sim. Um outro que eu lembrei que foi também um livro que eu li há bastante tempo, também na época que eu peguei na biblioteca, daqueles livros que a gente acha na biblioteca e jamais leria se não fossem situações específicas, que é o Pequena Abelha, que fala sobre que a menina, ela é uma refugiada nigeriana, assim, ela tem uma situação de guerra ali no país dela, e aí ela tenta ir para, ela conhece uma moça inglesa, e aí ela tenta ir para a Inglaterra com essa mulher, enfim, depois que elas se encontram, e aí tem toda essa questão dessa realidade bem diferente, assim, né, que a gente realmente não tem nenhum tipo de contato, e é tristíssimo. O final é tristíssimo, mas enfim, uma história que acho que também vale a pena ser lida, assim, ser contada. E aí eu também trouxe Flores para Algernon, porque também, quando o Thaís comentou ali de solidão, eu fiquei pensando também que Flores para Algernon também fala muito sobre solidão, assim, diferentes tipos de solidão. E também sobre a realidade de pessoas com deficiência, né? Porque ali no começo do livro, o nosso protagonista, o Charlie, ele né, tem uma deficiência mental, assim, né? Ele tem dificuldade para escrever e tal. E ele vai participar, né? Um livro de ficção científica, ele vai participar de um experimento científico para deixar ele mais inteligente. E aí, nisso que vai esse experimento se passando, ele vai lembrando de coisas que aconteciam com ele e de tanto preconceito que ele vivia, né? Tantas situações, assim, horríveis que ele passava. E é tudo muito triste, assim, e a gente, principalmente, né, saber que isso acontece, né, até hoje, assim, né, com esse preconceito com pessoas. E também ali ao longo do livro, né, que ele vai também se afastando das pessoas e vai cada vez mais pensando sobre isso, ele também fica muito sozinho, assim, ele se afasta tanto das pessoas também, que também tem muito essa questão da solidão e tal. Então, realmente é um livro que te faz pensar muito, refletir muito sobre diferentes aspectos. E aí, esses foram minhas escolhas que dão um choque de realidade. E aí, Thaís, a minha pergunta é sobre um livro, o gênero que você descobriu que ama e não sabe como viver sem. Porque sempre existe, né, essa possibilidade. O que eu descobri? Essa que é a lista de ordem. Porque assim, gente, depois que eu voltei, que eu contei a história de que fui ler Corte de Espinhos e Rosas, voltei a gostar de ler por prazer, começou aí, fantasia. Que aí eu descobri que eu gostava de fantasia, até então não sabia, eu não tinha essa informação. Ninguém tinha me dado essa informação. Depois eu entendi, depois de um tempo, qual era o meu gênero favorito. Teve um momento que eu teve uma crise existencial, sei lá quando que essa pergunta surgiu, de qual é o meu gênero favorito. E eu lembrei que o meu mês mais divertido, o mês que eu mais gostava de organizar, era o Halloween, que era o que eu fazia questão desde o primeiro ano de Instagram, em todo fazer um mês temático de leitura de terror. E eu descobri que eram os meus livros favoritos, que eram os livros que mais me animavam, que era o momento que eu mais achava divertido do ano, era esse mês. Eu falei, então eu acho que terror é meu gênero favorito. Porque eu rodo, porque assim, gente, eu sou a pessoa mais eclética que existe, eu gosto de tudo. E eu não consigo ler uma coisa só. Se eu ler muito terror, eu vou enjoar e eu não vou ler terror por meses. Se eu ler muito romance, é a mesma coisa, então tem que ficar intercalando. Então eu descobri a fantasia, eu descobri que terror era meu gênero favorito e eu descobri a ficção científica. Que era um gênero que eu não li, não tinha lido ainda, e eu descobri que eu adoro ficção científica, é outro gênero assim,
do coração, que eu amo, e que volta e meia, esses tempos atrás, eu estava querendo ler Guerra do Velho, caiu como uma luva, né? Que eu amei ler Guerra do Velho. Favoritado, adorei. Dei altas risadas, é muito bom. E então eu amo ficção científica, então acho que foram esses 3, assim, principais. E é isso. Boa, muito legal. Olha, a Carla tá comentando que participa da live da Yas. Bem-vinda, Carla. Espero que goste. Olá, André. Oi, André, tudo bem? Olha, os meus gêneros, o mais chocante, Lá vem ela de novo. Que desde 2023 eu descobri o romance na minha vida. Só nos livros, né? Só nos livros, só pra deixar claro. Só nos livros. Ô, tristeza. Gente, e ainda o pior é que foi no meio de uma maratona de Halloween que eu li o primeiro livro de romance em 2 dias. E aí eu li em 2 dias, e aí nos próximos meses eu li todos os Bridgertons. Graças aos Bridgertons, os irmãos Bridgertons fazendo milagres. A família fazendo milagres. E aí, assim, foi a maior surpresa. E toda vez que eu vou ler um romance, eu me surpreendo e eu penso, não, agora não, agora eu vou enjoar. Vou enjoar, sim. Leio mais uma vez em 2 dias o livro e amando. E os clichês, tudo divertidíssimo. Não sei como eu vivia sem. Eu realmente não sei como que eu vivia sem livros de romance. Nem eu sei como que você vivia sem. Eu sempre disse, as pessoas não me escutam, gente. E aí também, agora tu comentou da ficção científica, realmente, ficção científica era um gênero que eu não lia, assim, antes. Se bem que distopia entra, né, um pouco mais... mas não é, distopia ainda, É mais os clássicos, assim, né, diferente. Sim. Mas eu li, eu acho que o primeiro, assim, que me marcou mesmo, a Kindred, né, Flores para Algernon, enfim. Comecei a ler ficção científica, e aí, óbvio, os ciphers, né, não faz muito tempo. Sim. E também é um gênero que eu gosto, que eu tenho muita vontade de ler mais, gostaria de ler mais e tal. Eu também. Olha, o pessoal tá contando os livros que moldaram eles como leitores aí. O André falou Crepúsculo. André, eu acabei de contar aqui que o meu primeiro clássico foi o Morro dos Ventos Vivantes, porque eu comprei o livro que estava escrito na capa, que era o livro favorito da Bela. E eu contei também que Crepúsculo foi meu surto de adolescente, E a Yas falou que o que moldou ela como leitora foi Cidade de Papel. Ainda bem que a gente melhora com o tempo, né, amiga? E o que me mudou foi Não Me Abandone Jamais. Olha lá, Não Me Abandone Jamais. A gente precisa tomar vergonha na cara e ler. A gente tem uma amiga, Yas, a Evelyn, que ela ama esse livro. De paixão. Verdade. Ela sempre fala muito bem dele. Mas John Green, que fez Cidade de Papel, ele moldou muitos leitores, moldou né? o coração. Coitado comigo. Porque eu fui ler, eu li o primeiro livro dele junto com um ensaio sobre a cegueira. Aí ele não teve chance, coitado. Daí ficou um pouco difícil. O André disse que foi enganado pelo Stephanie Meyer, que comprou Morreu dos Ventos Vivantes e morreu de raiva. Mas assim... Eu amo esse livro! Para! É a pessoa mais depressiva e mais, assim... Vivantes tem a cara da Bela. É a cara da Bela, com certeza. Nossa, total. Agora, se você vai esperando um romance, aí realmente, se você tá lendo Crepúsculo, que é super romancinho, e você vai esperando um romance no Morro dos Ventos Vivantes, você vai se frustrar com toda certeza, porque aqui lá tem qualquer coisa, menos romance, né? Exato. Mas se tu ficou com raiva de todos os personagens, tu leu certo, André. Essa é a única informação sobre o Morro. Não é que não fala nada com nada, todo mundo fala coisa com coisa, eles só são insuportáveis. Ai, a Catherine é a personagem mais odiada de todos. Eu vou morrer, morre, demônio. Era só eu lendo e pensando, se atira dessa janela. Ai, vai, para, inferno, morre logo. Alguém empurra ela. Enfim, muito bom. E aí, a gente vai falar sobre livros que você ama e que definem boa parte do seu gosto literário atualmente, pelo menos na sua cabeça. Thaís já roubou e fez uma lista mais uma vez. Não tem como! Mas a Luísa fala, seu gosto literário. Vocês ouviram a parte de que eu gosto de ler de tudo? Então, se a gente for pensar no meu gosto literário, tem que ser um de cada gênero. A Rafaela falando que um livro que moldou ela foi Filha da Floresta. Eu já quero pesquisar, pois
Muito bom, não conheço. Não conheço. Bom, ó, eu não vou falar muito, tá? Mas, ó, o que eu pensei? Por exemplo, um dos meus livros favoritos da vida, Brava Serena, que aí a gente vai pensar nos contemporâneos, que Brava Serena foi um grande surto. Quem estava aqui em 2022 sabe o nível de surto que foi esse livro. Eu li, eu panfletei, eu falei dele 85 mil vezes aqui nesse podcast. Ele é um livro de literatura contemporânea, que tem um senhorzinho como personagem principal que vai para a Itália para morrer, porque ele viveu os melhores dias da vida dele lá, quando ele estava de lua de mel com a mulher dele morreu, ele está morrendo porque está velho, e aí ele resolve que ele vai para a Itália e ele faz amizade com a Serena, que é uma jovem porra louca. Eu amo. Serena é muito vida louca, meu Deus do céu. Ela é, socorro. Aí, a gente pode falar muito sobre Quarta Asa, porque Quarta Asa foi um dos meus últimos surtos, já que, né, tem para todos os gostos, né, gente? Quarta Asa foi o meu grande surto do ano passado. Final do ano, eu surtando todo mundo junto comigo, pelo menos umas 10 pessoas leram um livro por minha causa, por baixo. Criei uma nova comunidade de leitores de Quarta Asa por conta do meu surto, né? Aí eu posso falar de Misery, que é o meu livro favorito do Stephen King. Stephen King é um dos meus autores que eu gosto muito. Posso falar, e aí a gente tá falando de terror, né? Porque Thaís, não falei que eu amo terror, psicopata, é sobre isso. Aí tem o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é um grande queridinho, a gente tá relendo agora. A Sombra do Vento, a gente vai ler todos os livros, mas essa tetralogia toda é favorita da vida. Não podemos esquecer que Thaís é uma grande leitora de quê? Livro de psicopata, porque eu não leio não ficção, a não ser que tenha gente matando gente. Isso pode ser um problema? Pode. A gente trabalha isso em terapia depois. Mas aí, eu não posso deixar de falar sobre um dos meus livros favoritos de True Crime, que é o Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, que é o melhor livro de True Crime que eu já li na minha vida. Leiam, faço esse favor para vocês. A Casa dos Espíritos, porque Isabel Allende é a minha autora mulher favorita de todos os tempos. Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, porque eu preciso ter um livro de bruxa aqui, porque se a gente está falando da minha personalidade, se não tiver um livro de bruxa, alguma coisa está errada. E DVD do César Bravo, só para ilustrar, porque somos os testemunhos de César Bravo aqui nesse podcast. Pronto, acabei. Somos. Nossa, sim, tipo, ela veio com o abecedário completo, assim, né? Assim, as listas de indicação, uma melhor do que a outra. Eu não coloquei romance, porque a gente já falou muito de romance na semana passada, por causa da Valentona. Você já sabe os meus romances favoritos, porque eu também gosto. Não, é a história, André. Psicopata é a história, não é a leitora, não, é a história. E o livro favorito do André é Orgulho e Preconceito, achei fofo. Inclusive, amamos Jane Austen. Tentei fazer uma lista, né, porque eu ia falar só de um livro que basicamente é A Sombra do Vento, porque eu tô monotemática, porque ontem eu li mais de 100 páginas de A Sombra do Vento na minha terceira leitura. Não sei qual que é a mágica de Zafon. O Zafon tem uma mágica. Eu não sei como ainda não li todos os livros. Ele tem. E são livros em uma biblioteca em Barcelona, escondida. E esses personagens. Paixões e mistérios. Não, e ele névoa. tem drama, umas coisas meio gótica, bizarra que acontecem. Eu tô querendo saber quem é Zacarias no sonho de Jacinta. Que é uma coisa muito específica. Who is Zacarias? Who is Zacarias? Porque é uma coisa muito específica. Encontrei aranhas mais uma vez agora em A Sombra do Vento, não só em O Jogo do Anjo. Já vai a louca das aranhas. Não, a louca das aranhas, né? Nossa, mas assim, surtando. Não, agora sim eu tô realmente lendo A Sombra do Vento, porque eu gastei um pacote de post-its aqui, né? Mas eu tava, desculpa, de monotemática Sombra do Vento, mas realmente eu tava lembrando. Eu acho que eu vou mudar mais uma vez e dizer que o meu livro favorito da série do Cemitério dos Livros Esquecidos é A Sombra do Vento. Não, quando eu leio o Jogo do Anjo. Ai, que lindo. Eu tô na metade, o meu tá todo marcadinho também. Quando eu ler Jogo do Anjo, eu vou dizer de novo que é Jogo do Anjo, né? Aquelas... Mas, enfim, A Sombra do Vento é realmente... Eu tava pensando assim, e até em alguns vídeos no TikTok que eu falei, é de que gênero? Sobre o que é? Eu não sei definir A Sombra do Vento. Assim, sobre tudo. Exato. É realmente assim, eu acho que
vai ser um Mas futuro. eu acho que ele é mais um livro sobre mistério. É A Sombra mistério, do Vento né? é mistério. É. Mistério. Mas, assim, é muito difícil de definir, né? Porque tem a parte mistério, tem sem romance, tem... Não sei. Mas o romance é segundo plano. Pode ser. Eu acho. Mas tem Eu muito acho uma que o pegada mistério é o gótica, grande. assim, né? Assim, uma coisa Exatamente por isso que eu amo esse livro, investigação. entendeu? A lá gótica da Thaís chegando de novo aqui, ó. Exato. Gente, é Barcelona, embaixo de névoa o tempo todo. O cemitério dos livros esquecidos, eles vão só de noite, de madrugada, sabe? E é um lugar estranho, numa portinha que tem um diabo na porta. Assim, olha, perfeito, perfeito. Não, e tem cada personagem que é um mais divertido do que o outro. E agora, na terceira vez, estou lendo certo, pois estou amando o Fermin. Exato, tinha lido errado as outras duas. Porque o Fermin é o melhor personagem de todos os tempos. Fermin Romero de Torres. O Andrade se queixou meio thriller, mas acho que pra mim ser meio... É mais mistério, mais não é thriller, não tem crime. É, tem alguns crimes, mas não é o foco. Não, mas não tem polícia, não tem crime e polícia indo atrás. Não, é só o Daniel, loucão. E o Fermin, porque o Fermin, você dá missão dada, missão cumprida. Parça. Mas enfim, A Sombra do Vento define muito, porque eu acho que ele tem um pouquinho de cada, né? E eu acho que ele tem um pezinho. Não é fantasia, mas ele tem um pezinho no fantástico, assim, não sei, sabe? Esses ele tem uma mágica, né? Sabe? Tem uma aura, assim, sabe? O livro, sei lá. Mas aí elenquei também A Casa dos Espíritos, daí depois eu vi que a Thaís já tinha posto, mas enfim, só para salientar, que também me define muito. E eu estava com muita vontade de ler mais um livro da Isabel Allende semana passada. Sossega o cu. Sossega. Aí eu coloquei um que não poderia faltar, pois está sendo meu surto no último ano, né? 2024 todo, e 2025 também. Um surto chamado A Roda do Tempo, né? Sim. Essa série de fantasia, que eu estou no livro 6 atualmente, de 14. Realmente está sendo, assim, um surto. Eu não sei fazer mais nada da minha vida quando eu leio o livro da Roda do Tempo. E Jane Austen, porque eu amo Jane Austen. E ela é muito incrível. Muito incrível. O Colecionador, que faz tempo que a gente não fala, do John Fowles, que também... Amo! Gente doida de qualidade. Psicopata. E aí lembrei também de Parthenon Místico, do Enéia Tavares. Todo o meu amor. Minha família, meus amigos. Sim, não falei mal. Lá. E é isso. E claro, César Bravo também, né? Só pra linkar, né? Todos os livros César Bravo. Somos fãs de carteirinha, então acho que atualmente... um romancinho, eu já coloquei Jane Austen, mas acho que ultimamente eu colocaria a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, que também tem sido... Com certeza, porque você só fala desse livro toda vez que pede uma indicação de romance. Você tá colocando esse livro lá. Impressionante. Porque é perfeito. Ele tem romance, tem drama, tem cartas, tem gente que ama livros, tem citação sobre livros, tem tudo. Tem uma criança fofa no meio, assim... Tudo maravilhoso. Seu livro favorito da vida, Thaís? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa é fácil. Isso é fácil. Pode ser que eu mude. O meu é A Elegância do Isso, da Muriel Barbery. E já contamos essas histórias todas, mas enfim, é um livro que me fez chorar desesperadamente no meio do transporte público. E eu amo ele. Esse é o termômetro. É o termômetro. E aí, um livro que quase ninguém conhece ou fala, mas que você ama e defende com unhas e dentes, Thaís. Todos os livros. Autobiografia! Eu acho que esse livro foi negligenciado nesse país. Porque o lançamento pela Tag gongou, porque aquele povo da Tag, assinante da Tag, eu não sei se mudou agora, porque eu voltei a assinar a Tag, só que eu não olho para o aplicativo. Mas antigamente o povo da Tag era chato, insuportável. Não sei de falar isso aqui. E eles falaram muito mal do livro quando saiu, e eu acho que isso deu uma gongada no lançamento. Tanto que demorou para ele sair pela... Eu fiquei preocupadíssima, porque eu achei que não fosse sair pela editora. Mas graças a Deus, eu era Companhia das Letras, eles têm dinheiro, eles não ligam muito para o lançamento. E eles lançaram a autobiografia. Eu acho que ele é um livro negligenciado, mas também é um pouco porque as pessoas acham que precisa ter lido os livros do Saramago para ler. E aí dá um medinho, mas, gente, vai ler esse livro, por favor, ele é muito genial, por favor, por favor. E aí, para colocar junto, eu já coloquei O Caminho Imperfeito, porque eu vejo poucas pessoas falando, ele foi publicado pela Dublinense publica vários livros do Zé Luiz Peixoto,
Porque agora eu tenho uma tatuagem desse livro. É só pra falar que eu tenho uma tatuagem. Só pra falar que eu tatuei o caminho também a um lugar. A Luísa demorou, eu fui lá e tatuei, porque eu não sou obrigada a nada. Eu deixo você tatuar, faz com a mesma letra. Tá bom. Vem pra cá e o Vini tatua. Ele demorou exatos 20 minutos pra fazer minha tatuagem. Gente, é muito rapidinho fazer tatuagem. Jura? É, nem dói. O braço, eu fiz ela aqui. Tá frio, gente, depois eu mostro. Enfim, e porque o José Luiz Peixoto é um dos maiores escritores vivos desse momento, nesse mundo. Eu amo esse homem. Ele escreve muito bem sobre qualquer coisa, ele escreve poesia bem, ele escreve romance bem, ele escreve livros de viagens bem, ele escreve qualquer coisa que ele querer. É sobre Verdade. isso. Já falei de Coração Caçador Solitário lá em cima, mas é um livro que eu não vejo muitas pessoas falarem, que eu tô sempre que eu posso, eu tô falando sobre ele, porque eu acho que ele é um livro incrível, incrível. E Brava Serena, que é um dos meus livros favoritos, que eu surtei muito quando eu li. Gente, esse livro foi simplesmente escrito por Eduardo Krause, que é o estagiário da Dublinense, melhor pessoa. Querido, sim. Por favor, vocês precisam ler os livros do Eduardo Krause. Esse e Pasta Cinza Bino é muito bom, os dois. E, não, Brava Serena é incrível, sério. É maravilhoso. Enfim, tá bom, né? Chega, parei. Eu coloquei um aqui que eu acho que falar, que é A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Porque esse livro é um dos melhores livros de terror que eu já li em toda a minha vida. Melhor ambientação de todos os tempos. E é muito incrível, assim. E eu acho que ela é super pouco falada, mesmo entre quem gosta, assim, de terror. E não sei porquê, porque ela é maravilhosa. Mas é uma pena que os livros dela também são um pouco caros, né? Não sei se isso acaba um pouco afetando também. Ah, com certeza. Eu não tenho, inclusive, por causa disso mesmo. Eu acho que ela é da Alfaguara, né? Enfim. Agora eu tenho 3, mas mesmo assim eu li em e-book do Assombração da Casa da Colina bem despretensiosamente, assim. Tipo, jamais imaginei que ia ser o surto completo que foi. Mas, nossa, eu amo. Eu amei esse livro. Eu acho que em toda indicação de livros de terror ele deveria estar. E aí, por isso que eu faço o meu papel, que eu indico ele toda oportunidade que eu tenho. E também Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu acho, por assim, favor, que pela qualidade desse livro, assim, tudo bem que ele é um dos livros mais espanhóis mais vendidos, né? Só fica atrás de Don Quixote. Até porque, né, Don Quixote. Mas mesmo assim, eu acho que não fala o suficiente sobre ele. E... Também acho, ele teve uma fase, mas que foi já, né? E a gente vai continuar falando da palavra do Cemitério dos Esquecidos enquanto a gente estiver aqui. Somos da seita do Cemitério dos Esquecidos. Porque é perfeito. Todo mundo que ama livros, eu creio que deve ler e que vai amar essa história. Porque concordo plenamente. Difícil, assim, não gostar. E se não gostar, você leu errado. E é isso. Demoramos pra falar isso, mas enfim, somos defensoras de Cemitérios Livros. Deu errado. A palavra dos avós. Isso agora é pra fechar, gente. Pra fechar essa. Vamos fechar. Mas essa já tá fácil agora, né? Depois de... Vocês comentem aí se vocês concordam, qual livro que vocês lembram da nossa cara quando você fala sobre esse livro. Um livro que você tem certeza que quem te conhece vai lembrar de você ao falar dele. Ou alguém vê alguém falando dele. Brava Serena, porque eu tive um surto durante um ano de Brava Serena. Quarta Asa, porque ano passado o meu surto foi Quarta Asa. Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque eu simplesmente sou espalhadora da palavra desse livro, é meu livro favorito da vida, não tenho o que falar. Autobiografia, porque pelo mesmo motivo, né? Eu sou a pessoa... Tem uma figurinha minha escrita Autobiografia 5 estrelas, de tanto que eu falei desse livro quando eu li. Nos grupos. Todo mundo odiou, eu amei, e eu ficava lá, 5 estrelas, maravilhoso, favoritado. Fizeram uma figurinha com a minha cara, escrita Autobiografia 5 estrelas. César Bravo, por motivos óbvios. Qualquer livro do César Bravo, vocês vão lembrar, porque ele é o quê? Meu amigo. Ai. E Jenny Colgan. Não precisa falar nenhum. Eu acho que se eu falar Jenny Colgan, romance, vocês já vão saber que é a Thaís indicando, porque eu virei testemunha de Jenny Colgan também. São isso, Luiz. Eu acho que é isso. Concorda? Concordo, absolutamente concordo. Eu tenho algumas opções também. A Roda do Tempo. Vá!
A Luísa Rosa- tá fácil, hein? A Luísa Quem tá é fácil. ouvinte mais antigo também sabe ter 2 autores, que é o Tem. Agatha Christie E o cancelado. e o cancelado do Neil Gaiman. Mas agora eu não falo mais porque eu fiquei muito decepcionada. Mas Estamos hoje eu acabei todos, né? falando. Ah, não. Mas a Agatha Christie segue sendo rainha. A Agatha Christie nunca errou. Nem mesmo quando fingiu sua própria morte. A Luísa, ela sempre intercalava. Um dia ela falava sobre a Agatha Christie, no outro Neil Gaiman. Num dia a Agatha Christie, no outro Neil Gaiman. E assim foram vários episódios durante anos. Exato, equilíbrio é tudo. Uhum. Aí, um que você tá pegando meu pé, mas assim, é porque é muito perfeito. Quando você lê, você vai entender que é uma sociedade literária torta de casca de batata. Tá bom, Luísa. Eu tenho certeza que é, porque eu amo filme. Ai, é muito perfeito. É muito perfeito. Ai, gente, é muito perfeito. Eu amo. E ainda tem tragédia no meio, tipo, aquelas dando risada, né? Falando. Mas Tragédia! Mulheres grávidas são mortas! o Braque! Lembrei do Braque. Faz tempo que você não fala a sinopse dele rindo. Verdade. É, tem um monstro que assassina bebês e mulheres. Ela não consegue não rir. Ai, meu Deus, isso é muito perturbador. Ai, mas assim, coitado, ele só assassina. Só tem um olha lá, pequeno ela desvio não de para caráter. de rir. Só Ela tem não para de rir. Gente. Acho que é isso, Tá. são esses. Tem. Elegância Qual? Ouriço. Ah, é verdade, elegância do... Só. Chorei no ônibus, desesperada. E sempre tem os complementos, né? Os complementos. Depois vocês contem pra gente se vocês concordam com as nossas afirmações de que É. você ouve esse livro, você lembra da Thaís ou da Luísa. Da Verdade. Luísa eu acho que é verídico. Os teus também. Então pronto, é sobre isso. Acertamos. Nossa, eu bom. amei esse episódio. Moldaram Ficou muito muito nosso legal. caráter. Como E não é... Você fala do livro, você fala, nossa, real, é você. É sobre isso. É legal fazer esse panorama. É, interessante, muito bom. Muito Então bom. é isso, gente. Muito obrigada quem nos acompanhou, quem estava aí ao vivo, Obrigada, nos gente. agregadores ou depois. Um beijo. E comentem aí depois as listas de vocês também pra gente conhecer Isso aí, um pouquinho a mais gente sobre quer saber. você, quais livros moldaram a vida de leitores de vocês. Um beijo e até a próxima. Beijo, galera. Até mais. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.